Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Meu nome é Jairo e atualmente tenho 56 anos. Quando jovem, eu e meu irmão fomos criados por nosso tio Moisés, em um sítio aqui no interior do Amapá. Nesse lugar, vivi os anos mais felizes da minha vida. E foi lá também que quase encontro o meu fim. Éramos crianças quando nosso pai foi embora trabalhar fora e nunca mais voltou. E nossa mãe também foi embora para a cidade mais próxima para trabalhar. E às vezes vinha somente uma vez ao mês nos visitar. Então, fomos criados por nosso tio Moisés e nossa tia Teresa. E como eles não tinham filhos, ocupamos esse lugar em suas vidas. E hoje, sei que tive os melhores pais que eu poderia ter. À medida que fomos crescendo, íamos ajudando nas tarefas do sítio. Nossos tios nos ensinavam tudo o que podiam. Eles nos davam conselhos que, por sermos homens, deveríamos saber nos virar e não esperar pela ajuda dos outros. Quando ambos ficamos adultos, cada um seguiu seu rumo. Meu irmão ingressou para a polícia, enquanto eu vivia de bicos, porque nunca gostei de estudar. Mas com isso me virava bem, e não dava trabalho nem aos meus tios e nem ao meu irmão. Depois que saímos de casa, infelizmente nossa tia Teresa faleceu, e mesmo meu irmão chamando meu tio para ir morar com ele, o mesmo recusou. Mas nem por isso abandonamos ele. Sempre nos comunicávamos por carta e ajudávamos ele financeiramente. Em uma certa época, eu morei em Belém do Pará e arrumei um emprego no ramo da construção civil. Nesse meio tempo, me casei. E por alguns meses eu e a minha esposa vivíamos muito bem. Mas depois, as coisas desandaram e meu casamento não deu mais certo. Eu peguei chifre nessa época e ainda fui demitido, para você ver como são as coisas. Enquanto eu procurava um novo trabalho, eu recebi uma carta do meu irmão, avisando que nosso tio, infelizmente, tinha falecido. Ele pedia que eu voltasse, pois muitas coisas tinham que ser resolvidas, e como ele trabalhava, não tinha tempo suficiente para fazer tudo sozinho. Na carta, ele não colocou a causa da morte do nosso tio. Achei um pouco estranho, mas como estava com muito tempo livre, fiz minhas malas e naquele mesmo dia peguei o barco para voltar para casa. Após 3 dias de viagem, cheguei à casa de meu irmão. O encontro foi bem emocionante e seu semblante mostrava que ele havia chorado muito. Já eu sofri em silêncio. Tinha um entalo no peito e eu não conseguia nem chorar, mas ambos sofríamos muito a nossa perda. Depois que estávamos mais calmos, naquela noite conversamos muito, lembrando de toda a nossa infância, até que chegou o ponto de saber como nosso tio morreu. O meu irmão disse que foi até o sítio levar uma pequena despesa para o velho, e quando entrou na casa, viu que o nosso tio tinha falecido de causas naturais. Ele estava deitado, como se estivesse apenas dormindo. Sentimos que o fim dele não foi doloroso, e isso de certa forma nos tranquilizou. Mas acreditem, quando alguém morre, o trabalho é grande. Tinha que pagar caixão, coveiro,
da entrada de documentos em cartório. Resumindo, muita burocracia. E além de todos esses trâmites, ainda pensávamos no que faríamos com aquele sítio. Meu irmão não ia se mudar para lá. Ele não queria vender o lugar, mas também não tinha como tomar conta da propriedade. E como eu estava recém-separado, decidi tomar conta do sítio e morar lá por um tempo. Ambos concordamos que iria tomar conta de tudo. E na questão financeira, meu irmão iria dar um suporte. No dia seguinte, já peguei as minhas coisas e fiz a minha pequena mudança, lá para a casa do meu tio. A casa parecia muito maior do que antes. Nosso tio sempre foi uma pessoa alegre e risonho. Todo aquele silêncio só fazia eu sentir mais falta dele ainda. Ele havia deixado muitas criações e eu cuidei logo de alimentar os bichos. Nosso tio se mantinha através da venda de porcos, galinhas e ovos. E eu comecei a fazer o mesmo, já que ainda estava sem trabalho. Passaram-se 2 meses e tudo foi tranquilo, até que em uma certa noite acordei no meio da madrugada com um fuzuê no galinheiro. Eu não levantei e fiquei escutando por um tempo, e a gritaria não acabava. Finalmente levantei e acendi a luz de trás, e abri a porta para olhar o que era. Quando eu meti a cara para sair, vi que do lado de dentro da cerca das galinhas tinha um bicho enorme e agachado. Como estava longe, a luz não pegava direito. E eu terminei de abrir a porta e ela fez barulho. E o troço olhou na minha direção. Eu fiquei em pé, do lado de fora, olhando para lá. Mas confesso que tive medo de me aproximar, pois não sabia o que era. Teve uma hora em que eu pensei que poderia ser uma pessoa, e gritei perguntando quem era. Eu não tive resposta alguma. Eu vi que aquilo pulou para o outro lado da cerca e saiu correndo para o meio do mato. Quando eu tive certeza que era um bicho mesmo, cuidei logo de entrar e tranquei a porta. Eu passei o restante da noite matutando o que poderia ser aquele bicho tão grande, mas não cheguei a lugar nenhum. No outro dia, eu fui lá de manhã ver o estrago. O arame tinha sido afastado do tamanho exato para dar de alguém passar. Tinha sangue pelo chão, penas para todo lado. E acho que aquilo levou algumas das galinhas. Eu consertei o que dava e cuidei nos outros afazeres, já que só poderia fazer aquilo no momento. Durante o restante do mês, nada aconteceu, e eu já tinha até esquecido aquele ocorrido. Naquela noite, eu jantei cedo, assisti um pouco de televisão e lembro que depois que o jornal terminou, fui me deitar, pois eu já estava caindo de sono. Eu dormia no quarto do meu falecido tio, pois era o único que ainda tinha cama naquela casa. Eu estava naquele estado, meio dormindo e meio acordado, quando tive a impressão que a porta do quarto abriu. Eu tentei me mexer para olhar, mas estava paralisado. Então um homem entrou no quarto e sentou na beira da cama. Eu senti muito medo porque não conseguia me mexer, mas eu reconheci a voz, e era o meu tio Moisés. Ele disse que eu tinha que sair dali e tomar cuidado, porque o bicho que eu tinha visto ia voltar. Logo após esse aviso, eu despertei por completo. Me sentei na cama e estava muito suado. Olhei para um lado, olhei para o outro, mas não tinha mais ninguém ali. No dia seguinte, fui até a casa do meu irmão e contei para ele tudo o que tinha acontecido, desde ver o bicho até o sonho que tive com nosso tio. Eu disse para ele que não ia sair de lá, mas que queria sua opinião,
pois não sabia como agir perante aquela situação. Nós éramos muito próximos, e meu irmão disse que, como ele sabia que eu não era medroso e nem homem de conversa, ele acreditava em minhas palavras. Ele ia trabalhar até às 18 horas, e disse que depois ia pegar sua moto e iria para o sítio, e pediu que eu ficasse esperando. Na noite seguinte, por algum motivo eu estava muito apreensivo e inquieto, e logo depois de anoitecer, meu irmão chegou. Nós jantamos e ficamos na sala conversando. Ele abriu uma sacola e tirou uma espingarda calibre 12 e colocou em cima da mesa. Eu olhei para ele meio assustado. Ele sorriu e disse que se alguém viesse, ia levar chumbo. Depois disso, continuamos conversando, até que ambos adormecemos. No meio da noite, meu irmão me acordou e pediu que eu fizesse silêncio. Eu escutei passos lá fora e estavam circulando a casa. Nós escutamos alguém forçar a janela do meu quarto e parecia que a pessoa não queria fazer barulho. Depois de um tempo, foi a vez da janela da sala, mas ambas estavam bem fechadas. O meu irmão me chamou e pegou a espingarda, e fomos devagar para a porta da cozinha. Ele abriu a mesma com todo cuidado, para não fazer nenhum barulho, e eu fui acompanhando ele atrás, com um facão na mão. Nós saímos da casa, e confesso que eu estava com muito medo. Mas meu irmão estava calmo, já que tinha o costume de estar nesse tipo de situação. Ele ia andando um pouco mais na frente, e quando ele olhou na lateral da casa, parou e ficou congelado no lugar. Eu olhei para ele e ele sussurrou bem baixinho: "Misericórdia!" Eu me aproximei e olhei também, e lá estava ele. Era um bicho muito alto e meio corcunda. Era todo peludo e parecia uma mistura de vários animais. Tinha os braços que nem gente. As pernas eram quebradas para trás, igual perna de cachorro. E uma cara com um focinho que parecia de porco. Era a coisa mais feia que eu já vi. Ele estava do lado do meu quarto, de pé, forçando a janela bem devagar. O meu irmão não esperou dia santo e mandou bala. E aquela 12 fez um estrago, viu? A parede ficou toda manchada de vermelho. E o bicho soltou um grito de arrepiar a alma. E saiu, cai aqui, cai acolá. E meu irmão ainda deu mais alguns tiros. E acho que pegou, já que o bicho berrou de novo. O bicho correu para a banda de onde tinha uma ribanceira. E escutamos o barulho da coisa descendo em rumo da mata fechada. E o rastro de sangue ficou pela estrada que passava na frente do sítio. Tudo vermelho. Depois de tudo, entramos em casa e conversamos sobre o que tínhamos visto. O meu irmão comentou sobre as histórias que o nosso tio contava quando a gente ainda era criança, e que nenhum de nós dois acreditava. Mas, pelo visto, era tudo verdade mesmo. Depois disso, aquele bicho nunca mais deu as caras por aqui. Não sei dizer se era um lobisomem ou alguma outra coisa. Só agradeço a Deus por aquilo não ter voltado. Eu continuei morando no sítio do meu tio e me casei novamente. Achei o canal recentemente e pedi para o meu filho enviar o meu caos. Obrigado por postar o meu relato e um forte abraço a todos. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.